Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem especial, né, nesse domingo. Luz e paz aí pro seu coração, pra sua vida. Hoje, a pílula é voltada para aquelas pessoas assim como eu, que perdem a paciência de vez em quando. Você já perdeu a paciência, não? Você já teve aquela sensação de que a paciência foi embora e te esqueceu? Cadê? Ai, meus amigos, com certeza um tema mais do que necessário, né? Aprender a lidar com situações que nos irritam, que nos incomodam, realmente que nos frustram, enfim, lidar de alguma forma, né, com aquilo que nos tira a paciência, a ciência da paz. Vamos conversar um pouquinho sobre isso na nossa amada pílula de hoje. E eu espero que você esteja bem, em paz, né? E com certeza, se não estiver, que sem dúvida alguma, fique. Gente, paciência, como a própria palavra sugere, é a ciência da paz. É a arte, né, de a gente se encontrar, de se identificar com os caminhos no meio da turbulência para encontrar um pouco de paz. É exatamente aquele estado de espírito no meio do furacão, né, que se chama de tranquilidade no meio do caos. Saber ter paciência é uma aprendizagem das mais valiosas para a vida, porque esperar não é fácil, não é verdade? Esperar pelo que você quer, pelos seus sonhos, pelos objetivos, esperar para que os seus sentimentos, né, se tornem mais harmonizados com a sua expectativa. Sempre esperar é um desafio quando a gente não está pronto. Isso aqui é interessante. Dependendo de quem você conversar, você vai perceber que essa pessoa, ela tem mais paciência com algumas coisas do que com outras. Você deve já ter percebido isso, lógico, né? Assim, de repente, se uma amiga sua, um amigo seu, tem maior paciência com o trabalho, não é? Detalhes, né? Questões que acontecem, mas não tem com a família. Já tem gente que tem uma paciência maravilhosa com a família, mas já não tem com o trabalho. Tem pessoas que têm impaciência com o próprio corpo. Tem gente que tem impaciência com o tempo da vida, mas tem paciência com situações talvez que não deveria, como relacionamentos abusivos, situações complicadas, que cada vez que você espera, né, para ver se resolvem sozinhos, elas só se complicam. Então veja você que ter impaciência no momento certo pode ser um ato de sabedoria, mas definitivamente ser dominado pela impaciência pode ser um problema grave para a gente poder lidar. Então, gente, a nossa pílula inspiradora do bem de hoje quer te convidar a voltar para o centro, a voltar para dentro de você mesmo, a se conectar com a sua essência e descobrir essa semente da paciência que é a essência da paz. Porque estar na Terra é um grande desafio. Eu sempre te digo isso para não parecer que as coisas são muito fáceis ou simples, né? Pelo contrário, eu sei que não são, aliás, eu acho que todo mundo sabe que não são. Só que isso não é justificativa para a gente perder o nosso eixo. Você concorda? Não é justificativa você perder o seu eixo de equilíbrio simplesmente por falar que aqui na Terra tudo é difícil. Não, a gente tem que aprender a lidar com isso. É como chover, né? Tá chovendo, você precisa sair de casa, então é guarda-chuva, capa de chuva, vai mais devagar se você for sair de carro e assim por diante. A vida não pode parar porque você tem uma condição adversa. Então vamos imaginar que você tem uma família difícil, problemas no trabalho, dificuldades extras que te fazem ficar impaciente. A pergunta é, como lidar com tudo isso? Ao invés de brigar com tudo isso. Eu comecei aqui falando sobre a impaciência, por quê? Quando a gente tem momentos de impaciência, a gente corre o risco de explodir ou de fazer coisas que não deveria, nós corremos o risco, meus amigos, de criar graves problemas e depois nos arrependermos muito. Não é verdade? Quantas vezes numa irritação, uma pessoa fala coisa que não deve, age de um jeito que não deve, aí quando cai em si, se arrepende, né? Se não pro resto da vida, mas às vezes durante um bom tempo. Então crie seus momentos para você voltar para casa. Essa é a minha defesa aqui na pílula. Sabe, o seu momento de você voltar para casa. Ao invés de a gente brigar com a impaciência, a gente tem que alimentar a paciência com coisas boas e a impaciência com coisas ruins. Isso sim, não é? Porque aí faz você tomar atitude para resolver questões ao invés de procrastiná-las. Então, por exemplo, momentos de meditação. Se você tem de 15 a 20 minutos por dia para conversar com Deus, 15 a 20 minutos por dia para você estar em silêncio com você mesmo, refletindo sobre a vida, isso te coloca em contato com a sua essência. E é lógico, gente, que isso fortalece a sua conexão consigo mesmo.
né? Então isso vai aumentar seu nível de paciência e, consequentemente, ajudar você a lidar com dificuldades adversas. Se você, por sua vez, escreve tudo aquilo que te incomoda, tem gente que tem diário, né? Ou escreve sentimentos. Quando a gente escreve o que a gente sente, a gente organiza as próprias ideias. Essa é uma técnica poderosa. Eu já falei dela com vocês diversas vezes aqui no passado. Você pode escrever, né, sua impaciência com a família, a falta de dinheiro, os problemas de saúde, o desencarne, enfim. E de repente, quando for no final, quando você sentir que você desabafou tudo no papel, você queima, agradece a Deus e queima, num simbolismo, né, de estar transcendendo essas dores que te incomodam tanto. Mas talvez, acima de tudo, o mais importante é você criar o hábito de se perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? Que me tira a paciência. Porque se ela me tira, ela está sendo um espelho para que eu possa me enxergar, não é? Então o que Deus quer me dizer com isso? Ou o que eu preciso aprender com a vida através dessa experiência? Se você fizer silêncio, se observar sem se julgar, com o passar do tempo você vai perceber processos profundos de autoconhecimento que vão ajudar você bastante no seu despertamento. E eu tenho certeza absoluta que se você tiver paciência, com a sua impaciência no sentido de aprender a lidar com ela, você vai se libertar, né, dessa irritabilidade que muitas vezes toma conta da gente e, puxa vida, né, acaba prejudicando muito a nossa vida, né, e algo, sem dúvida alguma, que a gente não quer. E aí, isso faz sentido para você? Que Deus te abençoe e te proteja, muita luz, muita paz. Você está ouvindo aos cachorrinhos, estão concordando aqui, ó, tá vendo? Fiquem com Deus, lembrando amanhã início da nossa super maratona, jornada linda, gente, autoconhecimento. Nossa, não vejo a hora de começar. Espero que você já esteja inscrito ou inscrita, né? Começa às 7h53 da noite, tá bom? Espiritualidade e riqueza, semana do coaching financeiro, é a virada de chave. Muita gente precisa para aprender as 3 liberdades na sua vida, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Combinado? Então Deus te proteja, muita luz e paz. Se inscreve, que está rolando no banner da Pílula uma série de conteúdos exclusivos aqui para vocês. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.